dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Como sempre, quero fazer um esclarecimento. Este trabalho faz parte do projeto Textos que nos fazem refletir, cujo escopo fundamental é a replicação de primorosas mensagens ou estudos que nos eduquem, motivem e nos façam refletir, possibilitando, quiçá, uma mudança de atitudes para melhor. Desta feita, trago-lhes uma crônica do espírito Humberto de Campos, intitulada O Problema da Longevidade, que nos fora trazida por via mediúnica, pasmem, em 30 de abril de 1937, através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, médium mineiro, conhecido carinhosamente como Chico Xavier. Essa crônica encontra-se neste livro, Crônicas de Além Túmulo, páginas 183 a 187, da autoria espiritual do citado autor e publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Faço aqui um comentário. Mesmo após 84 anos passados dessa mensagem, muitas situações são similares e ocorrem ainda hoje, tal como a busca pela fonte da juventude, a sábia crônica do nosso querido jornalista do além. O autor começa a citada crônica dizendo que os cientistas de todos os continentes se interessam no mundo pela solução do problema da longevidade humana. À maneira do Dr. Fausto, ensandecem as suas faculdades intelectivas, buscando o ambicioso xarope miraculoso. Humberto de Campos diz que tais cientistas faziam uso de corações de cães e de galinhas como objetos de experimentos fisiológicos. E que, não fazia muitos anos, o Dr. Voronoff andava pelo mundo com a sua gaiola de símios, de macacos, vendendo o elixir prodigioso da juventude aos velhos gozadores da vida. E agora, um de seus continuadores, o Dr. Alex Carrel, em cooperação com Lindbergh, inventou um aparelho para investigar a vida das células e a produção de hormônios, onde se encontra vivo o coração de um gato. O coração de um gato, pulsando indefinidamente, esquecido de morrer, certamente enganado com a temperatura do recipiente de vidro que o encerra. Nos últimos tempos, assevera, é o professor Woodruff, o iniciador de experiências novas, cultivando carinhosamente um micróbio e sua origem, no laboratório de suas pesquisas científicas, todos os dias transforma o ambiente do micróbio estudado, mudando a gota de água e o tubo que constituem o seu grande mundo liliputiano, ou seja, muito pequeno, tendo repetido essa experiência mais de 1000 vezes, constatando
a imortalidade do seu paciente e guardando a esperança de poder aplicar seus estudos às criaturas humanas, criando uma nova teoria da longevidade, com a eliminação dos resíduos celulares do organismo, esquecido, porém, de que as células cerebrais do homem, elementos constitutivos do aparelho mais delicado de manifestação do espírito dos seres racionais, não são suscetíveis de nenhuma alteração no decurso da vida. Os corpúsculos do cérebro nunca se reproduzem. O jornalista Humberto de Campos diz ainda que podem os cientistas imitar todos os fenômenos da natureza. Um coração humano, pode saltar numa retorta, ou seja, num equipamento de laboratório. Os rins e o fígado podem segregar os produtos específicos separados do corpo, mas os estudiosos do mundo inteiro jamais poderão fazer pensar o cérebro, a massa cinzenta de um cadáver. Todas essas atividades da ciência moderna, através de movimentos mecânicos, poderão organizar novos sistemas terapêuticos, mas nunca afastar dos corações inquietos dos homens o gládio, a espada afiada da morte. Ao lado dos professores, cujas teses objetivam a prolongação da existência das criaturas, temos os políticos nacionalistas incentivando a natalidade, como Mussolini, instituindo prêmios para as mães italianas e conquistando a ferro e fogo o território abissínio, a fim de localizar os súditos do novo império. É verdade que a parábola do Cristo, crescei e multiplicai-vos, esclarece o autor, representa um imperativo das leis divinas, mas é necessário saber-se o como, de que maneira ocorre essa conciliação espírito com a natureza. Os homens tentarão organizar em todos os tempos um código de moral, para que os imperativos evangélicos da multiplicação se cumprissem com decência e pureza. As igrejas criaram um casamento religioso e os legisladores o matrimônio civil. Houve também os que instituíram o birth control, ou seja, o controle de natalidade. Mas eu não voltaria do mundo das sombras ignoradas, diz o espírito Humberto de Campos, para fazer a apologia de Roberto Malthus, e sim para perguntar se valeria a pena conservar-se indefinidamente a vida do homem sobre o vale de lágrimas do salmista. Humberto prossegue dizendo: quando ainda não se resolveu o problema do pão de cada dia, quando há multidões de famintos e desesperados, quando a sociologia não passa de palavra a ser interpretada, é lícito cogitar-se da longevidade das criaturas? Se vingassem as teorias modernas, teríamos igualmente a eternização do egoísmo, da ambição e do orgulho.
porque cada um não cogitaria senão da sua própria imortalidade. As atividades inoportunas de semelhantes cogitações, no objeto de se fazer de cada homem um Matusalém sobre a terra, são a criação incessante dos institutos da morte. A política que incentiva a natalidade não quer a criança senão para fazer dela, mais tarde, um soldado ou uma vivandeira, feirante, de acordo com o sexo. O monstro da guerra aí está, ainda, como a hidra de Lerna, aquele animal, aquela serpente da mitologia grega, envolvendo todos os povos do planeta nos seus tentáculos destruidores. Todos os progressos da civilização se canalizam para esse gosto homicida. O animal político de Aristóteles não vive senão, se não for para destruir seus semelhantes. E nos departamentos de guerra de todos os países existem os técnicos de novos aparelhos de destruição. Prosseguindo no seu raciocínio, Humberto de Campos assevera: nestes últimos tempos, um ilustre médico europeu inventou piedosamente uma espécie de máscara protetora contra todos os gases mortíferos conhecidos. Apresentando o invento humanitário ao seu diretor de laboratório, obteve uma resposta curiosa. Muito bem, meu amigo. A tua criação merece o apoio do governo e a admiração dos teus colegas. Todavia, é preciso agora que utilize suas faculdades inventivas na criação de um gás mais poderoso do que essa máscara, para que a possa inutilizar no momento oportuno. É dentro dessa mentalidade, prossegue Humberto, que se desdobram as atividades humanas. Os cientistas que desejarem prestar o concurso dos seus conhecimentos à humanidade devem ocupar-se de problemas menos complexos do que a inconveniente longevidade das criaturas. Aproximando-se do final de sua crônica, o espírito Humberto de Campos nos ensina que, antes de tudo, é necessário educar o espírito para o saneamento moral da vida das coletividades. Quando o homem conhecer a sua condição de usufrutuário do patrimônio divino, as armas da ambição, do egoísmo e do orgulho estarão ensarilhadas para sempre. A morte, nesse plano ideal de conhecimento superior, deixará de ser a espada de Damocles no banquete da vida, porquanto não mais existirá na imaginação das criaturas integradas no conhecimento de sua imortalidade espiritual. Os cientistas que estudam a longevidade do corpo são os que tateiam voluntariamente nas sombras da noite, despercebidos de que as claridades do dia virão fatalmente iluminar-lhes o caminho da ascensão para Deus. Humberto de Campos conclui sua crônica dizendo que os cientistas
se desviem de semelhantes excentricidades, empregando seus esforços na solução de problemas mais úteis e mais urgentes. Que, em vez de criar novas teorias para que o mundo fique mais repleto de corpos imortais, seria melhor que cultivassem batatas, a fim de que os pobres da terra tenham um pão pela hora da vida. Feche-se aspas, ponto final. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o fim. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos. Quero pedir-lhe um favorzinho, meu irmão, minha irmã. Se você gostou, marque um like e cadastre-se no meu canal. Canal esse que tem o título JL, Mensagens que Educam, Motivam e Fazem Refletir. Para que você possa receber notificações de novos vídeos ou ainda, querendo, compartilhe este vídeo com pessoas que você ama ou considera. Relembrando, meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Meu e-mail é jl.57gp@gmail.com. Paz e luz a todos.